Você tirou o sapato hoje no fim do dia e sentiu aqueles pés gelados, mais frios do que o normal, mais frios do que deveriam estar para o clima. Talvez você tenha pensado que é normal, que faz parte da idade, que não é nada demais, apenas mais um daqueles sinais do tempo passando pelo corpo. Mas pesquisadores descobriram que esse sinal aparentemente inofensivo pode estar mostrando que suas artérias estão falhando silenciosamente. Durante décadas, nos disseram que pernas cansadas, pés frios e aquela sensação de peso são apenas parte natural de envelhecer depois dos 65. A maioria dos médicos ouvia essas queixas e simplesmente dizia para descansar mais, colocar as pernas para cima, usar meias mais grossas no inverno. Mas quando os pesquisadores começaram a investigar a fundo o que realmente acontece dentro das pernas de pessoas maduras, descobriram algo alarmante. Esses sintomas, que todo mundo ignora, podem estar sinalizando uma condição tão perigosa quanto um problema no coração, mas que passa despercebida por anos. Um grande estudo conduzido por universidades internacionais revelou que entre 15% e 20% das pessoas acima de 65 anos têm as artérias das pernas entupidas. E o mais assustador é que a maioria dessas pessoas não sabe, porque os sinais foram ignorados como se fossem apenas velhice, quando na verdade eram avisos urgentes. Se você quer saber exatamente quais sinais nas suas pernas merecem atenção urgente e o que fazer a partir de hoje, fique comigo até o final deste vídeo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que pessoas de tantos lugares diferentes estão cuidando da saúde juntas. Pense na última vez que você caminhou até a esquina, subiu alguns degraus, ou simplesmente ficou em pé na fila do mercado por alguns minutos. Talvez você tenha sentido aquela dorzinha nas panturrilhas, aquele cansaço que parece pesar nas pernas, aquela vontade de parar e descansar um pouco. A maioria das pessoas atribui isso ao cansaço natural, à falta de costume com o exercício, ou simplesmente à idade que não perdoa mais como antes. Mas o que está acontecendo dentro das suas pernas pode ser muito mais sério do que apenas músculos cansados ou articulações que reclamam do tempo. Suas artérias são como os canos da sua casa, e com o passar dos anos, elas podem ir acumulando depósitos que estreitam a passagem do sangue. Quando o sangue não consegue chegar direito até os pés, cada célula daquela região começa a sofrer por falta de oxigênio e nutrientes essenciais. E agora, vamos conhecer os 7 sinais nas pernas que podem estar mostrando que sua circulação está falhando e precisa de atenção urgente. Preste muita atenção em cada um deles, porque reconhecer esses avisos a tempo pode literalmente salvar suas pernas e proteger seu coração. Sinal número 1. Pés e pernas frequentemente frios ao toque, mesmo quando o clima não está tão frio assim ou quando o resto do corpo está aquecido. Você coloca a mão nos seus pés e percebe que eles estão gelados, enquanto suas mãos e o resto do corpo estão em temperatura normal e confortável. Esse é um dos primeiros avisos de que o sangue não está chegando com força suficiente até as extremidades do seu corpo, especialmente nos pés e tornozelos. Quando as artérias começam a ficar estreitas por causa de depósitos de gordura e cálcio nas paredes, o fluxo de sangue diminui consideravelmente ao longo do dia. E o sangue é justamente o que leva calor para todas as partes do corpo. Então, quando ele não chega direito, a primeira coisa que você sente é frieza. Um estudo publicado por pesquisadores de cardiologia mostrou que pés persistentemente frios são um dos sinais mais ignorados de doença arterial nas pernas em pessoas maduras. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente coloca meias mais grossas, usa uma bolsa de água quente ou acha que é normal para a idade avançada. Mas pés frios que não melhoram mesmo com aquecimento externo, especialmente se acontecem todos os dias, merecem investigação médica urgente e cuidadosa. Compare a temperatura dos seus pés com a temperatura das suas mãos várias vezes ao dia, principalmente depois de caminhar ou ficar sentado por muito tempo. Se você notar que seus pés estão sempre significativamente mais frios do que o resto do corpo, não ignore esse sinal, como se fosse apenas velhice normal. Anote quando isso acontece, se piora em algum momento específico do dia, e leve essas informações para conversar com seu médico na próxima consulta. Esse é um sintoma que parece pequeno, mas que pode estar indicando que suas artérias estão pedindo socorro e precisando de ajuda profissional agora. Quanto mais cedo você investigar a causa desses pés frios persistentes, maiores as chances de reverter o problema antes que ele cause danos permanentes graves. Lembre-se que seus pés são a parte mais distante do coração. Então, são os primeiros a sofrer quando a circulação começa a falhar silenciosamente. Preste atenção neles, cuide deles,
e não aceite frieza constante como se fosse apenas mais um incômodo inevitável da idade que chegou. Sinal número 2. Mudança de cor na pele das pernas e dos pés, especialmente palidez quando você eleva a perna ou tom arroxeado quando abaixa. Esse é um teste simples que você pode fazer agora mesmo, sentado na sua cadeira ou deitado na sua cama, sem precisar de equipamento nenhum. Deite-se e levante uma perna para cima, mantendo ela elevada por cerca de 1 minuto, e observe se a pele fica mais pálida do que o normal. Depois, abaixe a perna e deixe ela pendurada para baixo, e repare se a cor volta rapidamente ou se demora muito tempo para normalizar a tonalidade. Em uma perna com circulação saudável, a cor da pele muda muito pouco com a elevação e volta rapidamente ao normal quando você abaixa novamente. Mas quando as artérias estão entupidas e o sangue tem dificuldade para chegar até os pés, você vai notar mudanças muito claras na coloração da pele. A pele pode ficar muito pálida quando elevada, porque o sangue não consegue subir contra a gravidade com força suficiente para manter a cor normal. E quando você abaixa a perna, ela pode ficar roxa ou avermelhada demais, porque o sangue acumula ali, mas não circula direito de volta para cima. Pesquisadores de cirurgia vascular explicam que essas mudanças de cor são sinais diretos de que o fluxo sanguíneo está comprometido de forma significativa e perigosa. Algumas pessoas também notam manchas escuras ou marrons nas pernas, especialmente perto dos tornozelos, que aparecem porque o sangue está vazando dos vasos danificados. Preste atenção especial se a pele das suas pernas parece mais fina, mais brilhante ou com uma aparência diferente da pele do resto do corpo. Essas mudanças na textura e na cor da pele não são apenas estéticas, são avisos visuais de que algo sério está acontecendo com sua circulação. Faça o teste de elevação das pernas regularmente em casa e, se notar mudanças marcantes na cor, procure um médico vascular o quanto antes possível. Quanto mais cedo você identificar esses sinais visuais, mais chances você tem de tratar o problema antes que ele cause complicações irreversíveis nas pernas. Suas pernas estão literalmente mostrando para você, através da cor da pele, como está a saúde das suas artérias. Então, aprenda a ler esses sinais. Sinal número 3. Perda de pelos nas pernas e nas canelas, especialmente se acontecer de forma irregular e não em toda a perna ao mesmo tempo. Esse é provavelmente o sinal mais surpreendente e menos conhecido de todos, porque a maioria das pessoas nunca imagina que perda de pelo pode indicar problema circulatório. Você pode ter notado que suas pernas estão mais lisas do que costumavam ser, com menos pelos do que tinha há alguns anos, especialmente nas canelas. Muita gente até acha bom, pensa que é uma vantagem de envelhecer, que pelo menos não precisa mais se preocupar com pelos nas pernas como antes. Mas a verdade é que os pelos das pernas precisam de sangue rico em oxigênio e nutrientes para crescer, assim como qualquer outra parte do corpo. Quando o fluxo sanguíneo diminui porque as artérias estão entupidas, os folículos pilosos são um dos primeiros a sofrer e parar de produzir pelos novos. Um estudo realizado por médicos vasculares mostrou que a perda de pelos nas pernas é um indicador precoce de doença arterial periférica em pessoas acima dos 60. O padrão típico é perda de pelos principalmente nas canelas e na parte de cima dos pés, enquanto outras áreas do corpo mantêm os pelos normalmente. Compare suas pernas com seus braços. Se os braços ainda têm pelos, mas as pernas estão cada vez mais lisas, isso merece atenção médica urgente e cuidadosa. Não ignore esse sinal como se fosse apenas uma mudança hormonal natural da idade, porque pode estar mostrando algo muito mais sério acontecendo por dentro. Preste atenção também se a perda de pelos é acompanhada de outros sinais desta lista, como pés frios ou mudança de cor na pele das pernas. Quando vários desses sinais aparecem juntos, a probabilidade de haver um problema circulatório significativo aumenta muito e precisa de investigação profissional imediata. Tire fotos das suas pernas de tempos em tempos para comparar e perceber se a perda de pelos está progredindo ao longo dos meses e anos. Leve essas observações para seu médico, porque esse detalhe aparentemente pequeno pode ajudar no diagnóstico precoce de uma condição que precisa ser tratada logo. Sinal número 4. Unhas dos pés grossas, quebradiças, de crescimento muito lento ou com mudança de cor para amarelado ou acinzentado ao longo do tempo. As unhas dos pés são como um termômetro da saúde circulatória, porque elas estão na ponta mais distante do corpo e dependem totalmente do sangue para crescer. Quando o fluxo sanguíneo está bom, as unhas crescem em ritmo normal, mantêm uma cor rosada saudável,
e permanecem com espessura e textura adequadas ao longo dos anos. Mas quando a circulação falha, as unhas começam a mudar de várias formas, que muita gente confunde com fungos ou simplesmente com envelhecimento natural inevitável. Você pode notar que suas unhas estão crescendo muito mais devagar do que costumavam, precisando cortar com menos frequência do que há alguns anos atrás. Ou que elas estão ficando cada vez mais grossas e duras, difíceis de cortar com o cortador comum, precisando de mais força e cuidado para aparar. Algumas pessoas percebem que as unhas ficam quebradiças, rachando e lascando com facilidade, ou desenvolvendo linhas verticais profundas que não existiam antes do problema começar. Pesquisadores explicam que tudo isso acontece porque as células que produzem a unha não estão recebendo oxigênio e nutrientes suficientes do sangue para trabalhar direito. É como tentar fazer uma planta crescer sem água suficiente. Ela até cresce, mas fica fraca, torta, com problemas visíveis que mostram a falta de nutrição. Preste atenção especial se as unhas dos pés estão muito diferentes das unhas das mãos, porque essa diferença indica que o problema é localizado nas pernas. Compare a velocidade de crescimento das unhas dos pés com a das mãos. Se há uma diferença grande, isso pode ser um sinal de circulação comprometida. Muitas pessoas gastam dinheiro com tratamentos para fungos nas unhas, quando na verdade o problema real é falta de sangue chegando até os dedos dos pés. Converse com seu médico sobre o estado das suas unhas. Mostre para ele as mudanças que você tem notado ao longo do tempo e dos meses. Esse é mais um daqueles sinais que parecem apenas estéticos ou cosméticos, mas que na verdade estão mostrando algo importante sobre a saúde das suas artérias. Sinal número 5. Dor ou cãibra nas panturrilhas ao caminhar que alivia rapidamente quando você para de andar e descansa por alguns minutos em pé. Esse sintoma tem um nome técnico que os médicos usam, mas o que importa é que você entenda exatamente como ele se manifesta no seu dia a dia. Imagine que você está caminhando normalmente pela rua, indo ao mercado ou dando uma volta no quarteirão e, de repente, sente uma dor forte na panturrilha. Não é uma dor constante que estava lá o tempo todo. É uma dor que começa depois de caminhar uma certa distância, sempre mais ou menos no mesmo ponto. Você para de andar, fica parado ali por 2 ou 3 minutos e a dor vai embora completamente, como se nunca tivesse existido antes de começar. Aí você recomeça a caminhar, e depois de percorrer mais ou menos a mesma distância de antes, a dor volta exatamente no mesmo lugar da panturrilha. Esse padrão de dor que aparece ao caminhar e some ao parar é um dos sinais mais clássicos de que suas artérias estão entupidas e não conseguem levar sangue suficiente. Quando você caminha, os músculos das pernas precisam de muito mais oxigênio e energia do que quando você está parado descansando em casa ou sentado na cadeira. Se as artérias estão estreitas, elas até conseguem fornecer sangue suficiente para os músculos em repouso, mas não conseguem atender à demanda aumentada do exercício físico. É como um cano de água meio entupido. Quando você abre pouco a torneira, a água sai, mas quando você abre muito, a pressão cai e não sai água suficiente. Um grande estudo mostrou que pessoas que têm esse tipo de dor ao caminhar têm risco muito maior de problemas cardíacos graves, porque as artérias do corpo todo estão comprometidas. Não ignore essa dor achando que é apenas falta de preparo físico, cansaço muscular ou idade que não permite mais caminhar como antes sem reclamar. Anote exatamente quantos passos ou quantos minutos você consegue caminhar antes da dor começar, e se esse número está diminuindo com o passar das semanas. Leve essas informações para seu médico com urgência, porque quanto mais cedo tratar, maiores as chances de evitar complicações sérias, como amputação no futuro. Sinal número 6. Feridas, machucados ou úlceras nos pés, tornozelos ou pernas que demoram semanas ou meses para cicatrizar, ou que não cicatrizam nunca completamente. Você pode ter batido o pé em algum lugar, arranhado a perna, ou simplesmente apareceu uma ferida sem você saber direito como ela começou ali naquele lugar. No começo parece uma ferida comum, pequena, que você imagina que vai sarar sozinha em alguns dias, como sempre aconteceu a vida toda quando você se machucava. Mas passam-se dias, depois semanas, e aquela ferida continua ali, não melhora, não cicatriza, às vezes até piora e aumenta de tamanho com o tempo. Esse é um dos sinais mais perigosos desta lista, porque mostra que o problema circulatório já está em um estágio avançado e precisa de tratamento imediato urgente. Para uma ferida cicatrizar, o corpo precisa enviar células especiais de defesa e reparação até o local, e essas células viajam pelo sangue até chegar na pele machucada. Se o sangue não está conseguindo chegar direito até os pés e tornozelos,
essas células de cicatrização também não chegam, e a ferida fica aberta indefinidamente ali. Além disso, sem sangue suficiente, a pele e os tecidos não recebem oxigênio e nutrientes necessários para se regenerar e fechar a lesão de forma adequada. Pesquisadores alertam que feridas que não cicatrizam nas pernas são uma emergência médica em pessoas maduras, especialmente quem tem diabetes ou pressão alta também. Essas feridas podem infeccionar facilmente, porque as células de defesa do corpo não conseguem chegar até ali para combater as bactérias que entram pela pele aberta. E uma infecção em uma perna com circulação ruim pode se espalhar rapidamente, causar gangrena. E em casos graves, levar à necessidade de amputação da perna. Se você tem qualquer ferida nas pernas ou pés que não está melhorando depois de uma semana, procure um médico imediatamente. Não espere mais tempo passar. Não tente tratar em casa com pomadas e remédios caseiros se a ferida não está respondendo, porque o problema não é na superfície, é na circulação profunda. Quanto mais rápido você buscar ajuda médica especializada, maiores as chances de salvar sua perna e evitar complicações que podem mudar sua vida para sempre, dramaticamente. Sinal número 7. Dormência, formigamento ou sensação de agulhadas nas pernas e pés que acontecem com frequência e não passam rapidamente como antes costumava passar. Todo mundo já sentiu aquele formigamento quando fica sentado em uma posição ruim por muito tempo e a perna fica dormente até você se levantar e movimentar. Esse formigamento normal passa em poucos minutos depois que você muda de posição e o sangue volta a circular normalmente pela perna que estava comprimida antes. Mas o formigamento causado por problema circulatório é diferente. Ele aparece mesmo quando você não estava em posição estranha ou sentado de forma errada durante muito tempo. Pode acontecer quando você está deitado na cama à noite, quando está andando normalmente pela casa ou simplesmente aparece sem razão clara durante o dia todo. Essa sensação acontece porque os nervos das pernas precisam de sangue rico em oxigênio para funcionar direito e enviar sinais corretos para o cérebro sobre o que está acontecendo. Quando o fluxo sanguíneo diminui, os nervos começam a sofrer e enviam sinais confusos, que você sente como formigamento, dormência ou aquela sensação de agulhadas desconfortáveis. Algumas pessoas descrevem como se a perna estivesse adormecida, mas sem ter ficado na mesma posição por muito tempo, ou como se tivesse choque elétrico passando pela perna. Outros sentem que os pés estão sempre dormentes, como se estivessem usando meias grossas o tempo todo, mesmo quando estão descalços em casa ou na cama. Um estudo importante mostrou que dormência persistente nas pernas está associada a risco muito maior de quedas em pessoas maduras, porque você perde a sensibilidade do chão. Quando você não sente direito onde está pisando, fica muito mais fácil tropeçar, perder o equilíbrio e sofrer quedas que podem causar fraturas graves nessa idade avançada. Preste atenção se a dormência está piorando com o tempo, se está afetando as duas pernas ou apenas uma, e se vem acompanhada de outros sinais desta lista. Não aceite dormência constante como normal da idade, porque ela pode estar indicando que seus nervos estão sofrendo por falta de oxigênio do sangue que não chega. Converse com seu médico sobre todas essas sensações estranhas nas pernas, mesmo que pareçam pequenas ou sem importância, porque juntas elas contam uma história importante sobre sua circulação. Mas antes de você começar a prestar atenção nesses sinais, precisa saber de algo que pode transformar tudo isso em um risco ainda maior para a sua vida. Existe um erro muito comum que pessoas maduras cometem quando percebem esses sintomas nas pernas, e esse erro pode acelerar o problema de forma dramática e perigosa. Muita gente, ao sentir dor nas pernas ao caminhar, simplesmente para de caminhar e passa a se movimentar cada vez menos, achando que está protegendo as pernas do esforço. Mas a verdade é exatamente o contrário. Parar de se movimentar piora a circulação ainda mais, porque o sangue precisa do movimento dos músculos para circular direito pelas veias. Então, vamos ao que você pode fazer a partir de hoje mesmo para cuidar da circulação das suas pernas de forma simples, segura e eficaz para a sua idade. Comece com caminhadas muito curtas, de apenas 10 a 15 minutos por dia, mesmo que precise parar para descansar quando sentir desconforto nas pernas leves. O importante é não parar completamente de caminhar, porque o movimento ajuda a criar novos caminhos para o sangue circular, como se o corpo fizesse desvios nas estradas entupidas. Quando estiver descansando em casa, eleve as pernas acima do nível do coração sempre que possível, usando travesseiros ou almofadas para apoiar confortavelmente as pernas levantadas. Se este vídeo trouxe algo novo para você,
deixe seu like e compartilhe com alguém que você ama e que também precisa cuidar da circulação das pernas. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora, e tenho certeza de que vai gostar de continuar cuidando da sua saúde com a gente sempre. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora, e tenho certeza de que vai gostar de continuar cuidando da sua saúde com a gente